Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré, sintam-se acolhidos. E para a palestra de hoje nós teremos como reflexão o tema obsessão espiritual. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será o nosso amigo e facilitador Alexandre Moll. Alexandre é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudo Doutrinário, é também coordenador de palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupo de estudos e experiente orador espírita. E grande colaborador aqui da casa, né? Então, seja muito bem-vindo, Alexandre, e uma excelente palestra a todos. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês, os nossos amigos internautas também, um grande abraço. Hoje nós nos dispomos a falar sobre o tema de obsessão espiritual. Né? Raramente vocês vão ouvir se falar desse tema obsessão em outras frentes, né? Em outras correntes religiosas ou em outras teorias também. Por que nós trabalhamos tanto com esse conceito de obsessão espiritual dentro das casas espíritas? Ao longo da palestra, naturalmente, vocês vão entender por quê. Porque nós entendemos que é um processo natural, é um processo comum, ele faz parte da natureza, ele faz parte das nossas vidas. Por mais que a gente não veja acontecer, né, claramente, né, oficialmente, cientificamente, porque é muito difícil você comprovar essas questões do ponto de vista científico, né? Mas a obsessão espiritual, como eu já disse, ela é comum nas nossas vidas. E elas têm uma grande influenciação sobre a nossa saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental. E é por isso que nós vamos trabalhar isso com vocês aqui, neste momento. Bom, eu dividi a nossa fala em 4 situações didáticas, né, digamos assim. Primeiro, nós vamos trabalhar a conceituação. O que é obsessão? Tanto do ponto de vista linguístico, né, quanto do ponto de vista espírita. E vocês vão saber por que é diferente isso. Nós vamos trabalhar depois as origens das obsessões, da onde que elas vêm, por que elas acontecem. Vamos trabalhar depois as consequências das obsessões. E, finalmente, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as terapêuticas das obsessões. Talvez alguns de vocês estejam aqui, neste momento, né, esperando exatamente um atendimento com relação até mesmo às consequências que a obsessão pode ter trazido na vida de vocês, na saúde de vocês e também, naturalmente, na minha, porque eu também já passei por muitas etapas semelhantes. Pois bem, a conceituação, vamos conceituar o que é obsessão espiritual. Do ponto de vista linguístico, né, se nós formos na língua portuguesa, nós vamos ver a definição que obsessão é uma ideia fixa. Uma ideia fixa por alguma coisa, ou por algo, ou por alguma situação. Então, eu tenho a ideia fixa nesse celular, eu tenho a ideia fixa no carro, eu tenho a ideia fixa na minha bicicleta, na motocicleta, eu tenho uma ideia fixa numa pessoa, eu tenho uma ideia fixa numa situação. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de frequentar bares, né? Não tem nada contra, é apenas um exemplo que eu quero dar. Ela cria uma ideia fixa e se satisfaz com aquilo. Então, ela cria uma dependência mental, psíquica daquilo. Você gostar de um carro, gostar de uma motocicleta que você possui, gostar de um bem físico, não há problema nenhum. Agora, a ideia fixa, né, que se torna doente, que se torna uma posse, uma coisa que te causa desconforto, aí você já caminha para o lado da obsessão. Né? Por exemplo, você tem lá um automóvel, você vendeu aquele automóvel, virou a página, a vida segue, mas por acaso tem pessoas que vendem e ficam sofrendo, né? Por que eu vendi aquele carro? Porque criou uma ideia fixa, uma obsessão. Então, a obsessão ela pode ser por um bem material, ela pode ser por uma situação, né, que nós criamos, cotidianos da vida, que nós criamos dependências, e pode ser também, o que é muito frequente, por pessoas. Nós muitas vezes desenvolvemos obsessão por namorado, por namorada, por filho, por mãe,
né, para o companheiro de trabalho, e criamos essa ideia fixa. Então, naturalmente, quando você passa do ato de gostar para o ato de obsediar, de tomar posse, aí você já entra no campo que nós acreditamos que seja um campo do descontrole, né? Agora, caminhando para o lado espírita, né? Por que o espiritismo ele toca sempre nessa tecla da obsessão, ele trabalha muito isso, né? Nós estudamos muito isso. Se você buscar as obras básicas do Allan Kardec, no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No livro dos Médiuns, né? Nós vamos ver um profundo estudo, principalmente no livro dos Médiuns, sobre a questão da obsessão. Porque ela, como eu já disse, ela tem um impacto muito forte pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde física, mental, psicológica, né? E principalmente espiritual. Então, para o espiritismo, a obsessão, além de ser uma ideia fixa por algo, por uma situação ou por alguém, ele é um adoecimento, né? E esse adoecimento cria-se um lastro entre as partes que estão envolvidas no processo obsessivo. Então, toda obsessão você tem o obsessor, que está do lado de cá, e o obsediado, né? Ou o hospedeiro, ou a vítima, ou a hipotética vítima. E para o Espiritismo, por que o Espiritismo dilata esse conceito de obsessão? Que ele sai do campo material, né? Que é o campo natural do senso comum, para entrar no campo espiritual. Porque, além dessa obsessão que nós relatamos para vocês, por coisas, por situações e por pessoas, a obsessão tem o lastro espiritual. Ele tem a vertente espiritual que ela é muito forte. Ela é muito forte. Só que nós não vemos, né? Eu posso estar com um obsessor do meu lado, mas ninguém aqui está vendo, porque ninguém aqui é médio vidente. Vocês também podem estar, mas também ninguém está vendo. Talvez lá no tratamento espiritual, né, as pessoas que estão lá dentro, os espíritos que estão trabalhando, provavelmente veem o que está acontecendo. Então, nós vamos trabalhar essa temática para vocês entenderem a complexidade que é a questão da obsessão e o impacto que ela causa no nosso bem-estar, na nossa saúde, principalmente na saúde psicológica, na saúde espiritual. Então, o Emmanuel, né, que todos vocês conhecem, que foi aquele espírito que se comunicou por diversas vezes através da mediunidade do Chico Xavier, o Emmanuel, numa das suas obras, ele falando sobre obsessão, ele é certeiro no conceito, na conceituação, quando ele diz o seguinte: a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Eu vou repetir. A obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, vamos entender isso. Existe uma diferença entre obsessão e uma influenciação espiritual. A obsessão é um adoecimento, é um processo doentio. A influenciação espiritual ela é comum, ela é natural. E ela pode ser não muito boa e ela pode ser boa. Por exemplo, eu tenho certeza que neste momento eu estou sob uma boa influência espiritual. Por quê? Né? Vocês podem achar que eu sou presunçoso. Mas não, porque quando eu vim para cá, eu me concentrei, eu fiz a minha prece, eu pedi assistência espiritual e pedi para ela que me desse, né, o discernimento, o bom senso, para levar a mensagem que eu gostaria de levar a vocês. Fatalmente, eu estou sob uma boa influência espiritual. Agora, a obsessão, ela é caracterizada sempre por uma influenciação negativa. Não existe obsessão espiritual boa. Ah, eu estou sendo obsediado por um bom espírito. Não. Obsessão é sempre o equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque existe um equilíbrio das partes. Concorda? Não só do quem está obsediando, mas também de quem está recebendo o processo. É o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então, a obsessão é sempre caracterizada por um fenômeno de natureza inferior. Um bom espírito, ele não obsedia ninguém. Ele influencia, ele intui, ele sugestiona, mas ele não obsedia. Por quê? Porque o processo obsessivo, como eu já disse, é um processo doente,
que leva fatalmente a desequilíbrios, desequilíbrios orgânicos, desequilíbrios mentais, desequilíbrios psicológicos, das duas partes que se equilibram nesse processo. Ok? Agora vamos trabalhar as origens das obsessões. Qual é a origem da obsessão espiritual? Basicamente, o pensamento. Basicamente, a mente. Então, quando o Emmanuel diz que a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam, essas forças que ele está falando é a força do pensamento. Então, o primeiro processo que liga a um processo obsessivo é o mental. Voltando para o conceito comum da palavra obsessão. Se você tem obsessão por um bem material, qual que é a origem? É o pensamento. Concorda? Então, a origem de todo o processo obsessivo é o pensamento. E quando há uma troca de pensamento, uma simbiose mental entre as partes, o processo obsessivo, quando se tratando de pessoas, de espíritos, ele então se estabelece. No processo mental com o objeto físico, você não vai ter a resposta do objeto, porque ele não pensa. É apenas uma corrente de mão única. Concordam? Mas como você tem um processo obsessivo por uma outra pessoa, por um outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, naturalmente estabelece-se o processo obsessivo, porque ele vai e ele volta, ele vai, ele volta. É uma troca frequencial, é uma troca mental, é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam mentalmente. Então, todo o processo obsessivo, ele se estabelece de uma forma mental, como eu já disse. E outro detalhe que eu esqueci de dizer aqui na conceituação, é que o processo obsessivo, ele pode se dar entre pessoas encarnadas, entre eu e você, ou vice-versa, e ele pode se dar também entre pessoas desencarnadas. Dois espíritos desencarnados podem estar num processo obsessivo. E um espírito encarnado, que sou eu, e um espírito desencarnado, também pode existir o processo espiritual. Aliás, ele é muito comum, não só dele, do espírito desencarnado para mim, mas também de mim para com ele. É muito comum a gente imaginar que o processo obsessivo, né, ele só é do mundo espiritual para o mundo físico, mas não. É comum também o processo espiritual de pessoas vivas não, é melhor dizendo, encarnadas, porque vivos todos somos, né, todos estamos, mas de uma pessoa que está encarnada para um espírito desencarnado. Então, isso também é comum. Pois bem, então, as origens das obsessões, repetindo para vocês, é um mental, é um pensamento mental. Mas que tipo de pensamento? O que vocês acham? Um pensamento bom ou um pensamento ruim? Naturalmente, um pensamento ruim. Porque o pensamento bom, né, se eu amo uma pessoa verdadeiramente, eu tenho um sentimento de humanidade por alguém, de cuidado, de zelo, né? Esse amor pode ser tanto no campo familiar, de pai para filho, de mãe para filho, como também um amor, né, normal, o amor de duas criaturas que se amam, né? Este amor, né, esse sentimento de bondade que existe entre as pessoas, ele não gera adoecimento, absolutamente. Então, quando eu digo que a origem da obsessão é mental, é bom que nós façamos essa distinção, é no sentido do pensamento ruim, não no pensamento de bondade. Ah, mas a pessoa ama tanto que ela obsedia o namorado ou a namorada, ou a esposa ou o esposo. Então, é um amor que está adoecido, né? Porque o amor genuíno, ele não adoece ninguém, né? Ele cuida, ele zela, ele colabora, né? Então, o ódio, né, costuma-se dizer que é o amor adoecido, né? Pode-se entender assim também. Então, o processo obsessivo, ele começa repetindo, através da mente, das nossas mentes, mas através de pensamentos negativos, de pensamentos de posse, de pensamentos de domínio, de pensamentos de uma ideia fixa, obsessivos.
Então, isso que caracteriza, que define, na conceituação espírita, o processo obsessivo. E, repetindo, ele é comum tanto entre desencarnados para encarnados, quanto de encarnados para desencarnados. Pois bem, a doutrina espírita, ela entra muito nessa temática sobre a obsessão, porque realmente o processo obsessivo ele acarreta uma infinidade de consequências na vida daqueles que estão envolvidos nos processos, inclusive consequências kármicas. Muitas pessoas nascem já obsediadas. Há processos obsessivos tão traumáticos, tão ferrenhos, que as pessoas, quando vêm encarnadas, ainda quando crianças, eles trazem um processo obsessivo, um obsessor, ou outras vezes até outros mais. Por quê? Porque este processo, ele leva um desenrolar espiritual e um desenrolar kármico muito forte nas nossas vidas. Então, quando o Espiritismo começa a estudar o processo, nós vamos lá em 1857, com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Depois ele desenvolve mais essa temática no Livro dos Médiuns, como eu já falei para vocês, trabalhando a questão da obsessão espiritual. Aí nós viemos, né, 70, 80, 90 anos depois, com as obras do Chico Xavier. E existe um espírito chamado André Luiz, que vocês devem já conhecer ou ter ouvido falar. O André Luiz foi também um dos espíritos que trabalhou com a mediunidade do Chico Xavier. E o André Luiz desenvolveu uma coletânea de obras chamada A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros que ele trabalha várias temáticas, dentre elas a temática da obsessão espiritual. Só que o André Luiz, ele trabalha essa temática não numa vertente religiosa, que também existe, e nós vamos trabalhar nela aqui também hoje, um pouquinho, mas na vertente, eu não vou dizer científica, porque você criar soluções científicas, abordagens científicas para coisas que são ainda abstratas, né, coisas metafísicas, fica muito difícil. Mas o André Luiz, até onde foi permitido, né, no entendimento da sua comunicação, ele traz o entendimento da obsessão dentro de uma conceituação técnica muito interessante. Então ele trabalha ao longo dessas 13 obras várias situações em que ele relata processos obsessivos, suas origens, suas consequências e suas terapêuticas, através de romances, de diálogos, né, e de esclarecimentos. 3 obras, basicamente, ele cita bem isso: Ação e Reação, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Estão corrigindo 4 obras, né, que ele trabalha mais profundamente a temática da obsessão espiritual. Né? Nesse livro aqui, que eu vou apresentar para vocês essa noite, que se chama Evolução em 2 Mundos, o André Luiz faz uma observação muito interessante e muito didática. Ele vem nos dizer que a obsessão espiritual, ela tem um lastro na natureza, ou seja, que ela não começou no reino dos homens. A obsessão espiritual acontece também nos reinos inferiores da criação. Não foi uma coisa criada de um momento para outro, quando nós entramos como espíritos em aprendizado no reino hominal. Não. Quando o princípio inteligente, que é o prelúdio do espírito, né, ele transita nos reinos inferiores, ele tem experiências com processos obsessivos também. Porque na natureza, gente, como dizia Allan Kardec, a natureza não dá saltos, ela não dá sobressaltos. Na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Inclusive, o arcanjo começou no próprio átomo. Admirável lei da natureza. Ou seja, a natureza não dá saltos, não é isso, Mário? Então, o processo obsessivo, Mário, ele começa nos reinos inferiores, ele começa no parasitismo, no vampirismo, nas simbioses espirituais, lá nos reinos inferiores, no reino vegetal, no reino animal. Então, aqui, nesse livro, o André Luiz, de uma forma muito brilhante, né, ele faz uma analogia dos processos obsessivos que acontecem conosco,
hoje estagiando nesse processo luminal, ele faz uma analogia também com os processos simbióticos que acontecem e aconteceram nos reinos inferiores da natureza. Sabe aqueles parasitas, né, que são muitas vezes ali, que sugam, né, que vampirizam os processos, as energias dos seus hospedeiros, das suas vítimas? Esses parasitas fazem um processo de simbiose espiritual, de uma troca espiritual. Tem o hospedeiro e o hospedador. Tem também no reino das plantas, aquelas plantas que vivem sob a energia de outras plantas. Não é isso, Mário? E o André Luiz vem de uma forma muito interessante, trabalhando isso desde os reinos inferiores, para nos dizer que, chegando aqui, nessa condição em que nós estamos, o processo obsessivo, ele é um processo natural. Há uma troca fluídica. Só que, muitas vezes, essa troca, ela leva o adoecimento e também até a morte de uma das partes do processo. Principalmente aquela parte que está doando excessivamente a sua energia. Então, eu vou ler para vocês uns pequenos trechos, né, dessa passagem. No capítulo 14, o André Luiz trabalha os seguintes temas: simbiose espiritual, sustento do princípio inteligente, início da mentossíntese, simbiose útil. Tem tipos de simbioses que elas são úteis, simbioses exploradoras, aonde uma parte explora a outra parte, simbiose das mentes, aonde eu falei que é onde começa o processo obsessivo, histeria e psiconeuroses, que normalmente é o que desencadeia um processo obsessivo, outros processos simbióticos, ancianidade da simbiose espiritual. Esse trabalho no capítulo 14. No capítulo 15, ele trabalha o vampirismo espiritual. A palavra vampirismo, ela é meio surreal, né? Ela é até meio assustadora, né? A gente imagina que aquela situação do vampiro, né, vampirizando ali a sua vítima, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. Inclusive, o André Luiz cita aqui nessa passagem, nesse livro, que existem ratículas, né, que são trompas fluídicas, aonde espíritos sugam energia das suas vítimas. Né? Vítimas entre aspas, como eu já disse, num processo obsessivo existe um equilíbrio. Né? Então, o processo é muito, muito, muito complexo, sabe? E aí ele trabalha nesse capítulo o parasitismo nos reinos inferiores, foi o que eu citei para vocês brevemente, né? Que os processos obsessivos, eles começam e eles têm lastro nos reinos inferiores, a transformação dos parasitas, a transformação dos hospedeiros, a obsessão e o vampirismo, as infecções fluídicas, os parasitas ovoides, o parasitismo e a reencarnação, e a terapêutica do parasitismo da alma. Então vejam vocês, em poucas palavras, né, o tanto que é complexo essa temática da obsessão espiritual. Então, quando ele fala aqui, ó, eu vou brevemente citar algumas passagens aqui, obsessão e vampirismo e infecções fluídicas. Muitas das doenças que nós temos, principalmente as doenças relacionadas à depressão, a tristezas profundas, a mudanças de comportamento, doenças congênitas, kármicas, elas têm origem na obsessão espiritual. A obsessão espiritual, como eu disse, ela pode levar a doenças congênitas, criaturas que nascem com consequências de processos obsessivos estabelecidos em outras situações. Eu vou citar para vocês alguns exemplos. Muitas vezes tem criaturas que encarnam e trazem desajustes espirituais, consequências kármicas, na própria reencarnação, trazendo doenças que, a princípio, são tidas como doenças congênitas, né? Como, por exemplo, convulsões, como esquizofrenias, como adoecimentos mentais, que são causados por processos obsessivos. Há processos obsessivos tão ferrenhos que uma das partes, normalmente, né, aquele que estabeleceu-se o primeiro processo,
começa a adoecer o outro, a outra parte, que leva a um adoecimento mental que traz como consequências umas doenças causadas pelos desequilíbrios mentais. Então, existe tipo de doenças congênitas que, a princípio, não tem curas. Por quê? Porque a reencarnação faz parte do processo da cura, como, por exemplo, a própria esquizofrenia. Existem processos obsessivos tão ferrenhos que a criatura, quando vem reencarnar, existe um comprometimento perispirídico entre as partes que você não consegue fazer, a espiritualidade não consegue interferir, e as criaturas vêm encarnadas juntas. Nos processos chamados de chipófagos ou siameses, duas criaturas que nascem coladas uma na outra, segundo a perspectiva, né, da temática espírita, são processos muitas vezes obsessivos. Por quê? Estabeleceu-se uma influenciação perispirídica tão ferrenha entre uma e outra parte que não se consegue separar os perispíritos. Aí o que se faz? Uma reencarnação compulsória, e essas criaturas ficam coladas umas nas outras. Existem processos obsessivos onde uma parte vem encarnada e a outra parte vem desencarnada, acompanhando o seu hospedeiro. Vocês podem achar que eu estou falando coisas aqui totalmente fora de nexo, né? Mas eu vou recorrer exatamente à obra de André Luiz, né, para dar um embasamento daquilo que eu estou falando para vocês. Então, rapidamente, eu vou citar aqui no capítulo 15, né, onde ele fala assim, parasitismo nos reinos inferiores, comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, que é o perispírito. É importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Isso aqui eu já falei para vocês. Bem? Nos reinos inferiores da natureza começam os processos de obsessão espiritual. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempos indeterminados à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que, às vezes, se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância. Olha só, às vezes, a outra parte faz um acordo de tolerância. Por quê? O obsediado começa a depender da ação do obsessor. Ele começa a se comprazer com ela e ficar dependente dela. E a gente vê isso também na relação do dia a dia. A gente vê casais que têm uma relação obsessiva entre um e o outro, muitas vezes agressiva, muitas vezes violenta, mas que eles não se separam. Por quê? Há uma troca de comprometimento, de adaptação. É muito comum a gente ver no cotidiano, né, violência contra a mulher, e hoje, ainda bem que a gente tem muitas leis nesse sentido, mas ainda elas são muito falhas, né? Mas, às vezes, faz-se a denúncia, a mulher faz a denúncia contra o agressor, passa-se um tempo, a própria mulher vai lá e retira a denúncia. Né? Muitas vezes é por questão de dependência emocional e dependência financeira, né? Mas muitas vezes também é uma questão emocional, de uma dependência que a pessoa, que a criatura, né, desenvolveu pelo seu obsessor, pelo seu agressor. Então, existe esse processo, lamentável processo, né, quando se tratando da vida cotidiana, mas que tem esse lastro, né, nos reinos inferiores, como está dizendo aqui o André Luiz. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temo-lo por ectoparasitas para limitarem a própria ação nas zonas das superfícies e endoparasitas quando alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõe. Aqui é uma questão mais técnica, mais profunda. Né? Concluindo que o parasitismo entre animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles ao modo particular de comportamento. É justo admitir que se inclinem para novos característicos
da espécie. Então, há esse processo de adaptação entre, né, o hospedeiro e o hospedador, como acontece nos reinos inferiores, acontece também no reino animal e no reino hominal, esse processo de adaptação espiritual. Só que, como eu disse para vocês, todo processo obsessivo é um processo de adoecimento. Então, ele naturalmente vai causar consequências desastrosas para aqueles que estão envolvidos no processo. Agora, passando um pouquinho para frente, eu vou ler também para vocês, quando se fala aqui, o André Luiz fala sobre obsessão e o vampirismo. Ele fala assim: em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial. Então, essa simbiose, ela é sempre prejudicial, porque a obsessão, como eu já disse, é uma ação ruim, negativa. Encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados. Desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. Infecções fluídicas. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podem classificar como infecções fluídicas e que determinam colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda em muitos outros casos, imobilizado nas paixões egoísticas deste ou daquele teor. Descansam em pesado monoteísmo ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar. Olha que interessante. Há processos obsessivos onde os desencarnados ficam ao pé dos desencarnados, acompanhando-os diariamente por onde andam. Isso aqui eu estou falando de processos obsessivos kármicos, que são aqueles lastreados em situações de outras vidas. Além deles, existem os processos obsessivos situacionais. O que são os processos situacionais ou circunstanciais? Eu estou aqui hoje, né, e, de repente, eu entro no celular aqui, entro num filme pornográfico, que está aos montes aqui, né, no celular para todo mundo, aí na internet, exposto a todo mundo. Aí eu entro nesses filmes pornográficos, fico ali vendo, e eu tenho uma queda mental fluídica, uma queda frequencial, né, de pensamentos, e o pensamento ele gera ondas mentais e frequenciais. Eu entro numa sintonia negativa, e ao entrar nessa sintonia negativa, eu me afinizo frequencialmente a espíritos que estão na mesma frequência, na mesma onda mental. Aí estabelece um processo obsessivo circunstancial. É que o Allan Kardec chamou no livro dos médiuns de obsessão simples. O Allan Kardec foi genial ao definir a obsessão. Ele classificou em 3 matizes: obsessão simples, que é a comum, que eu acabei de dar o exemplo; a fascinação, que é um grau mais adiantado, mais acima, né, quando você, então, entra nessa sintonia e começa a ficar frequente. E todo dia você quer fazer aquilo. Você deixa de ver as palestras espíritas, você deixa de ver as músicas agradáveis, de ver as temáticas agradáveis e começa a entrar em ondas mentais negativas. Aí você começa a estabelecer um processo de fascinação. Por quê? Outros espíritos começam a te influenciar e você já começa a criar uma amizade, um companheirismo com esses espíritos. Porque eles estão aí perambulando. Muitos espíritos que desencarnam, que ainda estão presos a algumas paixões muito fortes, eles não conseguem, num primeiro momento, fazer a transição para o mundo físico, para o mundo espiritual. Então, eles ficam naquilo que nós chamamos de zonas intermediárias, que são próximas das nossas. Ficam aqui mesmo, ao nosso lado. E aí, eles são atraídos por nós, pelo pensamento, como eu disse para vocês no começo da palestra, lembram?
não são espíritos que têm por nós um ódio kármico, como nas outras situações que eu já disse aqui. Mas eles, então, simpatizam conosco. Sabe quando a gente começa a frequentar um lugar, aqui, o Centro Espírita, e vocês começam a simpatizar com as pessoas que estão aqui, que estão imbuídas dos mesmos propósitos. E aqui, naturalmente, não só aqui, mas em outras casas religiosas, em outros lugares onde se busca fazer o bem, né, nos lugares onde tem sempre o bem e a caridade, ali tem toda uma assistência espiritual positiva. Mas nos lugares que não se colocam, não se propõem a fazer o bem, os espíritos que frequentam estão na mesma frequência. Não são espíritos bons, são espíritos que estão ali nesses lugares. Eu não gosto de citar muito exemplo, porque dá a impressão que a gente fica fazendo julgamentos, né? Mas, normalmente, em lugares barra pesada, você sabe muito bem onde que eu estou falando, os espíritos que estão frequentando não são bons espíritos, são espíritos que estão ali num processo de adoecimento. E eles, então, simpatizam com aquelas pessoas que estão aí, ali. Tanto quanto os encarnados entre eles, quanto dos desencarnados para os encarnados. Agora, o processo entre o desencarnado para o desencarnado, ele tem um outro grau de dificuldade. Qual que é? Você não está vendo. Você não está vendo quem está te perseguindo. Quando o seu inimigo está na sua frente, ou o mau amigo está do teu lado, se você tiver discernimento, né, você enxerga. Ou alguém, às vezes, enxerga por você. Mas quando você está num processo obsessivo, onde quem está te obsediando são espíritos desencarnados, você não consegue vê-los. E aí, muitas vezes, você entra nesse processo chamado por Allan Kardec de fascinação. Você começa a atuar e agir influenciado por eles. E aí existe o terceiro ponto, o terceiro grau, né, que o Allan Kardec citou, que é o grau mais forte da obsessão, que ele chamou de subjugação. O que é subjugação? Ou possessão. O espírito ou os espíritos desencarnados, eles tomam posse da sua vítima. A pessoa passa a se tornar como um pequeno fantoche, uma marionete. Ele praticamente já perde o discernimento. Quando a gente vê pessoas em surtos psicóticos, muitas vezes quebrando coisas, né, tendo aqueles surtos psicóticos, ou fazendo coisas absurdas que, a princípio, você não crereria que aquela pessoa fizesse, aí é um processo obsessivo. Algumas religiões, né, como a religião católica, por exemplo, tem aquele instrumento, né, do exorcismo, né? O espiritismo a gente não trabalha desse jeito, a gente trabalha em umas reuniões de desobsessão, aonde é levado o caso, é levado a questão, e tenta trabalhar isso de uma forma, através dos diálogos, né, tentando, não de uma forma violenta ou abrupta, desmanchar o processo obsessivo, mas contribuir tanto com um lado quanto o outro lado. O que vocês estão fazendo aqui agora, e os nossos amigos que estão nos assistindo também, é um processo de desobsessão. Por quê? O melhor processo de desobsessão que existe é o conhecimento. Porque quando você adquire o conhecimento, entende essa temática de uma forma mais abrangente, mais racional, mais técnica, a gente se precaver contra ela. Pelo menos quem for minimamente inteligente. Concordam? Então, o processo obsessivo, ele tem essas consequências de levar ao adoecimento, tanto o adoecimento situacional, quanto o adoecimento kármico. As questões kármicas, gente, normalmente, elas são mais profundas. Por exemplo, uma pessoa que viveu obsidiando a vida da outra, né, e causou grandes males a essa pessoa, ou um grupo de pessoas, ela leva para o mundo espiritual essa indisposição kármica. Às vezes, pessoas que foram assassinadas, que foram prejudicadas, que foram mortas, leva todo um ódio para o mundo espiritual, e esse ódio, este desenrolar de acontecimentos continua do outro lado. O processo obsessivo continua do outro lado. O André Luiz, inclusive, fala isso também aqui. Neste livro que eu estou falando para vocês,
eu não só sei se eu vou achar aqui agora, vou tentar achar aqui. Ele fala também, alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros. Não, não é aqui não. Até afastar-se. Eu vi aqui ele falando sobre isso aqui. Obsessão. Estabelecida essa operação de ajuste entre desencarnados e encarnados, comprometimento, aviltamento, regime de medo, psíquico, parasitas, compromissos morais, através de correntes mentais, nas concorrências dessa decomposição. Está aqui, ó. Parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da veste carnal, olha só, quando a pessoa morre, não basta para consumir o resgate preciso. Vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo, ou seja, depois da morte, em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, pelos seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Olha como é forte isso. O que o André Luiz está dizendo? Que existem processos aqui estabelecidos no mundo carnal, no mundo físico, que geram tamanho ódio, que mesmo depois da morte física de ambos, o processo de obsessão espiritual se desenrola no mundo espiritual. E aí, então, a espiritualidade promove a reencarnação de uma das partes. E é comum que o outro venha junto. Se não vier fisicamente, vem espiritualmente. Essas são as consequências agravantes do que eu falei, da obsessão kármica. As outras que eu falei para vocês são as obsessões simples, que desencadeiam muitas vezes na fascinação e depois na subjugação. Esse caso que eu estou falando aqui é um caso de subjugação, aonde a obsessão desenrolou um processo de comprometimento entre as duas criaturas. Bom, meus amigos, então o tema é muito complexo. Agora vamos trabalhar um pouquinho a terapêutica, porque o tempo está acabando, não é isso, Mário? Então, 5 minutos. Nós trabalhamos um pouquinho a conceituação, trabalhamos um pouquinho as origens, as consequências, que eu disse para vocês, que elas são graves, elas são funestas, né? E as terapêuticas. Qual que é a terapêutica? No processo obsessivo mais ferrenho, esse que tem o comprometimento físico, o adoecimento de uma das partes, a própria reencarnação, ela se revela como um processo terapêutico. Então, as expiações, onde o espírito vem adoecido, com esquizofrenias, com doenças mentais, com doenças irreversíveis, né, congênitas, a própria reencarnação é o processo da terapêutica. Ok? Agora, quando não é um processo tão agravante, você pode lidar com um processo obsessivo, mudando o quê? A sua frequência, mudando a sua mente, a sua faixa mental. Então, como eu disse para vocês, o que desperta o processo obsessivo é a mente, o que faz o processo obsessivo acabar é o reposicionamento mental da criatura. O que vocês estão fazendo, como eu disse, é um processo terapêutico de desobsessão. Porque quando a gente muda o foco, muda a mente, eu vou para o centro espírita, ver uma palestra, eu vou tomar um passe, eu vou lá na igreja participar de uma oração, eu vou ali no Hospital do Câncer trabalhar de voluntário, eu vou lá no Lar das Meninas, eu vou não sei aonde, você está mudando a sua frequência. É a melhor maneira. Eu não quero mais assistir vídeo pornográfico. Muda a frequência. Começa a assistir palestra do Divaldo Franco. Começa a mudar. Então, é como uma frequência de rádio. Eu é que tenho que ser o agente da mudança. É lógico que nós que estamos do lado de cá, os espíritos que estão do lado de lá, eles nos ajudam. Nós vamos entrar ali para a terapia de cura. Nós vamos nos dispor, eles vão trabalhar em cima de nós, passamos lá por processo de tratamento espiritual, mas se não tiver uma contrapartida nossa, não adianta muita coisa não. Você entra lá para dentro da sala para reunião de desobsessão,
Eles trabalham lá com muita dificuldade. Eu tirei aqui 3 espíritos aqui obsessores. Beleza. Aliviou, né? Mas aí chega lá fora, eu abro o celular e entro no vídeo pornográfico de novo. Vai adiantar, gente? Não vai não, vão vir outros. Então, o que demanda o definitivo processo de desobsessão? A mudança comportamental, a mudança mental. E a mudança mental e comportamental, ela é feita através de exercícios, de disciplina. Assim como um jogador de futebol precisa treinar a semana toda para chegar no domingo, né, ter uma partida de futebol e dar o melhor de si, assim como uma bailarina treina a semana toda, o mês todo para fazer uma apresentação, o músico, nós também temos que treinar, educar as nossas mentes e educar o nosso comportamento. A terapêutica do Evangelho é nesse sentido, é uma terapêutica consoladora que acrescenta, mas ela não resolve se você não quiser. É como Jesus disse, quem quiser se salvar, pegue a tua cruz e siga-me. Ele deixou em aberto, é uma questão de livre-arbítrio. Quem quiser, não, eu não quero, Jesus, obrigado, sua proposta é interessante, mas eu prefiro continuar onde que eu estou, que eu gosto da bagunça, né? Então, tudo bem, fica aí. Um dia a dor vai bater na porta. Aí um dia você vai falar, poxa, eu vou ficar aqui eternamente cometendo os mesmos erros, né? A doutrina espírita entra também como consoladora, como complementar. Nós esclarecemos, a gente estuda as obras do Allan Kardec, do Chico Xavier, a gente faz a terapia de passe, a gente tem as reuniões de desobsessão, a gente tem as reuniões de tratamento espiritual, mas se não tiver uma mudança mental e comportamental das criaturas, de nós, e eu coloco nós, porque eu também me incluo, também sou um ser que vive tendo desperdício de energia e me perdendo. Então, se não houver da nossa parte uma contrapartida, a gente não vai sair desse ciclo vicioso, né? A doutrina espírita, nesse aspecto, ela não passa pano para ninguém não, né, Mário? É por isso que muita gente não agrada, porque não, eu vi uns trem ali que, pô, Deus me livre, eu prefiro continuar na minha zona de conforto. Não passa pano mesmo não, né? Por quê? Porque esclarece, olha, o caminho a seguir depende de você. Você quer realmente mudar? Mais ou menos. Então, você vai continuar mais ou menos batendo cabeça. Então, é isso. Agora, para fechar, eu vou deixar para vocês uma passagem evangélica que eu gosto muito, porque a terapia do Cristo, gente, a filosofia do Cristo, sem dúvida, é que melhor trabalhou o tema da desobsessão e da obsessão espiritual. Várias passagens de Jesus, ele cita o processo obsessivo. Eu acho interessante algumas religiões dizerem, né, que não acreditam em obsessão espiritual e não acreditam em mediunidade, mas citam todas as passagens, né, onde Jesus trabalha essa temática. Por exemplo, ele chegou num certo lugar, se não me trai a memória, foi em Betsaida, Betesda, né? Ele chega num lugar e lá tinham umas pessoas, ele começou a falar para aquelas pessoas, e no alto de um monte, né, de um morro, tinha um louco. E esse homem jogava pedra nas pessoas. Aí Jesus estava conversando com as pessoas ali, e esse homem atirando pedras. Aí Jesus olhou e perguntou, quem que é aquele? E eles disseram, ele é louco. Aí Jesus fez um sinal para ele, vem até aqui. Aí ele disse, não chame, ele é louco. E eis que o homem veio, descendo, igual um animal ali, né? E chegando perto de Jesus, Jesus perguntou, quem és tu? Aí ele, entre aspas, respondeu, Legião és o meu nome. Então não era o homem, era uma legião de espíritos obsessores. E Jesus então, impondo as mãos, afastou os demônios. Por ali passava uma manada de porcos. Os demônios foram estar com os porcos, que se atiraram dentro da água. E o homem então disse a Jesus, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse, não, siga primeiro os teus, depois me segue. Então olha que bacana, né? O que é isso? Um processo obsessivo ferrenho, uma obsessão espiritual kármica. Jesus impondo as mãos, porque Jesus fazia isso, né, gente?
por todo um processo didático, educacional, pedagógico, né? Para ensinar para a gente. Então ele impôs as mãos através dessa força magnética, ele expulsou aqueles espíritos maus que foram estar com os porcos, não encarnar nos porcos, que eles não encarnam em animais, mas eles foram em sintonia com os porcos. Jesus está dizendo que eram espíritos porcos. E os porcos, assustados, se atiraram dentro d'água. Ok? Pois bem, uma outra passagem, que é a que eu vou encerrar, Jesus, então, fala-nos sobre a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos, não conhecemos? Ele diz assim: um homem desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Aí o complemento todo mundo sabe: passou um levita, passou um sacerdote, olhou com desdém e nada fez. Passou um levita, que também olhou com desdém e nada fez. E finalmente passou um samaritano, que era um homem tido de uma raça, de uma etnia inferior, que tomou-se de compaixão por aquele homem e cuidou-lhes das feridas e cuidou dele, né? A segunda parte, que é a principal, Jesus fala da caridade. O homem que menos esperava uma atitude foi aquele que acolheu. O sacerdote, que é o conhecedor da lei, fez de conta que não viu. O levita, que também era o profissional da lei, também fez de conta que não viu. Ou seja, não praticou aquilo que dizia e aquilo que aprendeu. Mas aquele que era o mais simples de coração e o menor em categoria de raças e de classes, foi o que estendeu a mão. Mas a primeira parte da parábola, Jesus fala claramente sobre a mediunidade. Jerusalém representa a cidade espiritual, inclusive a palavra Jerusalém, a cidade divina. Jericó era o centro comercial do Império Judaico. Todo mundo já viu aquela passagem, né, do cerco a Jericó, né, que aconteceu nos antigos hebreus e tal. Jericó era a cidade mercantilista, onde tinha muito comércio de toda a natureza, onde tinha muita prostituição e onde tinham muitos jogos. Porque o dinheiro, né, essas coisas, normalmente, elas andam juntas. Onde tem dinheiro, tem prostituição, tem outras coisas, né? Mas, enfim. Quando então diz, o homem desceu de Jerusalém para Jericó, o homem desceu da sua essência maior, da sua natureza espiritual, naquilo que ele tem de bom, para aquilo que ele tem de animalizado, que são suas paixões. Jerusalém fica, do ponto de vista da latitude, 717 metros acima de Jericó. Jericó está 28 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está 700 metros acima do nível do mar. Então, quando o homem desceu de Jerusalém para Jericó, representa que ele desceu na sua frequência mental, através da mente, do posicionamento mental. E quando ele desceu de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por ladrões. Quem são os ladrões da parábola? Os obsessores espirituais. Por quê? Porque houve uma sintonia, uma simbiose fluídica, mental, espiritual. E os ladrões o bateram, o roubaram e o deixaram semi-morto. As 3 fases do Allan Kardec: obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha sido útil para vocês, que de alguma forma todos nós possamos então entender a complexidade, né, desse tema que é a obsessão, e cada um de nós possa ter a força suficiente para mudar a nossa frequência através de nós mesmos, através das nossas atitudes. Obrigado e muito obrigado pela atenção.